O Rodrigo da Silva mandou. Boa tarde, professor. Quais as vantagens da alteração da 789 em relação ao curso de diretor-geral de ensino? Aquele lance de deixar de exigir curso superior e passar a exigir só ensino médio para para se tornar diretor-geral de ensino, isso nem foi por vontade do CONTRAN, isso foi por decisão judicial, né? Não sei se foi no início desse ano ou final do ano passado. Já havia acontecido ali um julgamento em fase de recurso já, que já trazia essa decisão. Por não constar na lei a exigência de nível superior para diretor-geral de ensino, então o CONTRAN não pode exigir isso aí. E passou a exigir ensino médio. Agora, olha que curioso, o Gleides. Não consta na lei que precisa ter curso superior, mas também não consta que precisa ter ensino médio. E aí? Mas como para ser instrutor, para ser diretor, precisa ser instrutor, né? Aí o instrutor exige o ensino médio. Isso está na lei, né? A lei do instrutor. Isso, a lei 12.000, a lei 12.302, lá de 2010, né? Ela exige o ensino Fizeram médio um gancho, para o instrutor. Porque para ser diretor precisa ser instrutor. E para ser instrutor Isso. tem que ter ensino médio, aí fizeram um gancho. Mas o que você disse, você está correto, né? A questão da decisão judicial, né? Acertada. Porque o que é que o juiz olha? Alguém judicializou, não lembro qual foi o estado, faz algum tempo, como você falou, mas alguém judicializou questionando isso, né? Querendo fazer com o ensino médio e o Detran daquele determinado estado não estava permitindo. Aí foi o que aconteceu. O juiz olhou e disse, pô, essa exigência não consta na lei, e a Constituição diz que uma exigência desse tipo tem que estar na lei. Não pode, por exemplo, o instrutor fazer um curso de instrutor com ensino fundamental, porque aí a lei exige o ensino médio. Então, o juiz lá entendeu que a pessoa poderia fazer. Aí, como isso abre precedente, né? O que é que o CONTRAN fez? Publicou a resolução número 1001, né, que foi publicada no final de setembro, né, de 2023 agora, trazendo exatamente essa previsão. Olha, não se exige mais o ensino superior para fazer curso de diretor, só começam aqui amanhã, né? Só confirmando que o judiciário já tinha decidido. Já trazia essa previsão, e acertada, né, por sinal, porque é aquela, se não está na lei, então não pode exigir isso, né? E não sei se você lembra, em 2010 foi quando começaram a exigir isso, aí deram um prazo de 5 anos para regularização, você lembra disso? Ou seja, quem, a partir de 2010, foi fazer o curso de diretor, já tinha que ter um nível superior. Antes de 2010, quem já estava lá credenciado, passou a ter prazo de 5 anos. Chegou em 2015, prorrogaram por mais 5 anos, acho que terminou em agosto de 2020, se eu não me engano. Deu prazo para o pessoal acionar a justiça. Pois é, o prazo para as pessoas que estavam credenciados como diretor e não tinham nível superior, era o prazo para regularização. E até isso é questionável, uma norma posterior estabelecendo uma exigência para quem já tinha... dessa besteira que alguém pensou em entrar na justiça e acabou não sendo exigido de ninguém. É provável, mas assim, hoje, você tem um ensino médio, tem um curso de instrutor, você pode fazer diretor. Tem uma novidade aí nessa resolução 1001 que o Gleide citou, que é a possibilidade de acúmulo de funções. Isso não ficou esclarecido até hoje. Inclusive, nesta semana que nós estamos, foi publicada uma retificação dessa resolução 1001, onde todos aguardávamos a explicação, o esclarecimento a respeito desse acúmulo de função, e não veio. Fizeram retificação só para conciliar lá o anexo da resolução 789 com o texto dela, porque estava tendo uma divergência ali na nem precisava, né? Nem precisava. Aí, o que acontece? Ainda não está esclarecido. Estamos aguardando um ofício circular da Secretaria Nacional de Trânsito para esclarecer a respeito disso. Eu vou falar com base na experiência nossa aqui de Minas, mas o Brasil tem 27 Detrans, cada Detran vai ter um entendimento. Aqui em Minas já acontecia o acúmulo de funções. Eventualmente, o diretor-geral ele podia suprir, ele pode, inclusive, suprir um instrutor de prática de direção numa eventual falta ou ausência desse instrutor. Passou mal, está sob atestado, ali 5 dias, 1 semana, ou até férias. Eles aceitavam cobrir. Desde que avisasse o Detran antes, estão com um funcionário que é afastado, por causa disso, o diretor-geral vai cobrir ele. Ele podia dar as aulas de direção. E o diretor de ensino pode cobrir um instrutor teórico dentro de sala. Da mesma forma, substituição eventual, cobrir eventualmente, não pode ser prática comum. Isso é o que Minas Gerais já vem adotando. Mesmo antes dessa resolução, vim trazendo de forma explícita a questão da possibilidade de acúmulo de função.
Agora, o grande questionamento é, deixou, do jeito que está lá na resolução hoje, deixou aberto o entendimento que uma pessoa só pode acumular a função de diretor-geral e de ensino. No meu entendimento, não é bem por aí, porque essa mesma resolução fala que a autoescola, para registrar, ela precisa apresentar um profissional diretor-geral e um profissional diretor de ensino. Então, ela precisa desses 2 profissionais. Acumular função seria em situações eventuais e bem específicas. Não o padrão, né? A forma geral. O que você acha, Gleice? Provavelmente vai ser isso aí. Esperar a Senatran esclarecer. Mas assim, seria isso, né? Aqui também é possível que haja uma substituição de diretor, o diretor substituindo o instrutor, e assim, o diretor-geral aqui, por exemplo, ele pode estar em 2 CF6. Ele pode ser diretor-geral de 2 CF6. Aqui também pode. Desde que não haja um prejuízo para as atividades. Diretor de ensino só em uma. Então, o que é que provavelmente o CONTRAN quis dizer com isso aí, né? É a possibilidade desse tipo de acúmulo. Agora, poderia ter deixado mais claro, né? Porque desse jeito vai abrir a mesma margem para os estados interpretarem e decidirem o que é que pode, o que é que não pode, né? Então, assim, o acúmulo eu vou nessa sua linha também. Seria para acumular aquilo que a gente já está acostumado a ver, ou seja, legitimar as portarias estaduais a esse respeito. E o acúmulo de diretor-geral e de ensino é uma coisa assim tão específica que quem é diretor-geral, quem tem formação de diretor-geral, não necessariamente tem formação de diretor de ensino. São cursos distintos. São cursos distintos. Eu, quando atuava em autoescola, eu era diretor-geral, a Fabiana era diretor de ensino. Eu não tinha formação como diretor de ensino. A Fabiana não tinha formação como diretora-geral. Então, ela não pode exercer essa função porque ela não tem a formação, né? É o curso que faz aí. Eu tenho os 2, mas exerço como diretor de ensino. E assim, o curso são 40 horas de diretor-geral, 40 horas de diretor de ensino. Só que tem 16 horas em comum, conteúdo idêntico entre os 2 cursos. Então, o que ocorre é, no caso de um curso, você tem o abono daquelas aulas no outro, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, as disciplinas são as mesmas, os conteúdos são os mesmos. Agora tem as disciplinas específicas entre um curso e outro, são 24 horas de diferença. Boa.